Olá, tudo bem? Olha, hoje eu e o David a gente vai falar sobre mindfulness e felicidade e saúde, né, doutor? Por que não? Claro. Então, o tema vai ser esse. E como é que a gente pode juntar essas três coisas? Então, logo depois da vinheta você vai descobrir. Fica comigo até o fim desse vídeo. Bom, hoje o tema, a gente vai falar de felicidade. Eu não vou nem falar de mindfulness ainda, eu quero começar com a felicidade. Na verdade, vou ligar as duas coisas, tá? O que acontece? Vou citar uma história rápida. Faz alguns anos atrás aí eu fui parar no Butão, que para quem não conhece aí é um país que fica ali atrás do Tibete, lá no Himalaia, acho que, se não me engano, é um dos países mais altos do mundo. E tem o segundo voo mais perigoso da face da Terra. Não sei se você sabe desse fato. Para quem tem medo de avião é um pouco tenso a coisa ali. Imaginável. Mas é maravilhoso. E o Butão tem uma característica interessante, doutor, que eles têm lá o tal do felicidade interna bruta. Ou seja, o governo ele tende a tomar decisões que vão aumentar esse índice de felicidade da população, né? E se a decisão não vai aumentar ou vai diminuir, eles não aceitam ou não tomam. Ou seja, a felicidade é algo que eles se preocupam lá. E esse índice tem alguns pilares, né, de sustentabilidade, tradição, etc. Fui lá dar uma olhada nessa história e também porque é um país budista, as pessoas têm uma característica de contemplar mais a vida. E nessa andança, né, conversando com as pessoas lá, eu descobri o seguinte, que na verdade, né, foi o que me pareceu ali, por terem essa cultura budista antiga, né, tibetana, eles contemplam a morte várias vezes ao dia. E ao fazer isso, há uma tendência natural, pelo menos que eu percebi na população lá, deles apreciarem a vida, as coisas básicas e simples da vida, tipo a brisa que vem da montanha, a comida que eles estão comendo no momento, o clima, a companhia, os festivais que tem, aquelas coisas bem, às vezes mudando mesmo, a textura da mesa, por exemplo, de uma forma mais, assim, presente, vamos dizer. Eles são presentes com coisas básicas. E tende a torná-los mais felizes. Foi o que eu notei. E aí eu queria começar essa nossa conversa com uma coisa talvez um pouco controversa com relação ao tema, que é a questão da morte. Que é o fato da gente lembrar e perceber que um dia, que a nossa vida ela tem um fim, né? Há uma finitude. Eu percebo que a gente tende a tomar decisões diferentes daquelas que a gente costuma tomar no dia a dia, quando a gente lembra mais disso. A gente se preocupa um pouco mais com as nossas experiências imediatas aqui do nosso presente, da realidade, do que ficar divagando. Porque eu também entendo que, por pesquisas científicas aí, pega até o famoso Matthew Killingsworth, né, que eu já citei alguns vídeos aqui, ele já pesquisou dizendo que quanto mais a gente divaga, mais infeliz a gente tende a ser, né? E que eu percebo isso claramente, às vezes eu vou em empresa, em trabalho, né, vou ligar com o nosso mundo aqui, as pessoas estão no trabalho, chegam às 9 da manhã, dá 10 da manhã e falam, putz, o dia está longo, queria estar em casa. Aí chega em casa, depois das 5 da tarde, ela está lá, né, vai jantar, fazer alguma coisa, e fala, amanhã tem que trabalhar de novo. Então ela está pensando ali. Ou, estou pensando nas férias, nossa, quando chegar minhas férias eu vou ser feliz. Aí chega nas férias, puta, daqui a 20 dias eu tenho que voltar a trabalhar. Aí fica pensando naquilo. Nunca está onde está, né? Nunca está fazendo aquilo que está à frente. As pessoas nunca estão onde elas estão. E eu vejo isso no dia a dia. Quer dizer, o que eu acredito assim, em termos de felicidade, e até dos livros que eu li, dos cursos e tal, um grande cientista, o Richard Davidson, você provavelmente conhece, ele diz que felicidade é uma habilidade e que a gente pode treinar, certo? Então, o que as pessoas no Butão elas fazem? Então, elas treinam por uma questão cultural religiosa. O que as pessoas, né, treinam para serem felizes? O que as pessoas no trabalho ou no nosso dia a dia aqui, que a gente está no meio de uma selva de pedra, aqui na cidade de São Paulo, o que eu percebo é que as pessoas treinam exatamente para o contrário. Elas treinam para ser infelizes. Como é que a gente pode, então, treinar para ser feliz? Eu tenho algumas coisas, mas eu queria que você falasse a respeito, né, do que você conhece, do que você viu aí. É interessantíssima essa colocação, porque
a gente pode pensar, né, na felicidade, e olha, a gente poderia, se a gente fosse entrar nos anais da filosofia, nós poderíamos nos perder até no que significa felicidade ou não. Mas, de um ponto de vista prático, que diz respeito aos efeitos que a gente presencia com a atenção plena, com o mindfulness, a gente poderia pensar que a felicidade não só é algo que é cultivado, é um treino, eu diria mais, é uma atitude. A felicidade tem mais a ver com uma atitude sustentada do que exatamente o resultado da situação ambiental à volta de mim, né? Obviamente, isso não é um conceito utilitarista, em que eu tenho o dever de ser feliz, porque ter o dever de ser feliz é a mesma coisa que ter o dever de me sentir atraído por uma pessoa. Só de eu ter o dever disso, eu já não consigo me sentir. Então, isso é contando com a espontaneidade humana, né? É uma atitude sustentada, né, em que se vai oferecer o melhor arranjo, momento a momento. Algo como alguém que se muda para uma casa e traz a sua mobília. A casa é completamente diferente da casa anterior, haverá o movimento de ajuste dessa mobília. E, curiosamente, muita gente relata que depois que a mobília se encaixou, todas as quinquilharias foram guardadas ou foram deixadas em seu destino final, há uma etapa super gostosa de habitar a casa acaba. Era gostoso aquela casa inacabada. Era gostoso saber que esse sofá talvez não fique aí, talvez ele vá ficar ali, ou que essa cor de parede, afinal de contas, né? Tudo isso, né, gera a sensação do vivo, né? Então a felicidade, ela pode andar muito mais, em termos do mindfulness, a gente pode entendê-la muito mais como uma atitude sustentada. E se nós levarmos um pouquinho mais adiante, podemos dizer com toda tranquilidade que a felicidade é uma postura ética. A felicidade deriva exatamente daquilo que eu espero de mim mesmo e daquilo que eu espero do outro. Se eu espero de mim mesmo uma supremacia para dar conta de todas as demandas que eu imagino recaiam sobre mim, eu posso me tornar massacrado. Se eu atravesso a vida reivindicando aquilo que deixaram de fazer por mim, aquilo que não me deram, aquilo onde eu fui esquecido, eu também desaguo numa experiência frustrante de infelicidade. Há uma diferença colossal entre o amor e a demanda de amor. Amor é uma experiência ativa. A demanda de amor é uma querela. O amor sacia, a demanda de amor é insaciável. O amor tem uma característica de laço social. A demanda de amor é provavelmente a experiência mais destrutiva que pode haver entre duas pessoas. Ética, por quê? Porque a ética é um conceito mais elevado do que a moral. Nós temos um exemplo sensacional aqui, que é um barzinho aqui do lado, que você coloca e você, sem ninguém vigiar, você vai pagar o valor do salgadinho, do chocolate que você pegou. Essa é a dimensão moral. Então, ok, eu fui lá, eu paguei, não estou devendo nada a ninguém, peguei meu chocolate. Ok. A ética é o que eu estou fazendo com esse chocolate que eu peguei. Para onde eu vou com aquilo que eu fiz e que é moralmente impecável? Essa é a ética. A felicidade reside na dimensão da ética, não na dimensão da moralidade. Na dimensão da moralidade a gente tem o modo fazer, a dimensão da moralidade a gente tem o dever. Não matarás, isso é moral. Ético é viverás bem. O moral é não darás falso testemunho. O ético é falarás bem. É um degrau mais em cima. Não menti, não dei falso testemunho, mas a minha palavra é destrutiva. Então é nessa
dimensão é no mais elevado. Se você quiser imaginar o ser humano como uma montanha, então você tem aquela base maciça por onde a riqueza flui, aquele dorso aonde a nossa existência se sustenta, e temos um pico nevado. E nesse pico nevado ali é a ética. É lá onde todo o resto foi bem estabelecido, é que a dimensão ética vem. E o Mindfulness trabalha lá. O Mindfulness não trabalha no concreto. E como você faz para treinar a mente para ser feliz? Como você faz para habitar, vamos dizer, esse topo dessa montanha de uma forma ativa? Eu vou responder a pergunta que você já respondeu, é treinando. Você falou, pô. Uma das coisas mais importantes quando o ser humano quer ser espiritual é ele lembrar que ele é biológico. Então, quem é que vai desenvolver essas sensibilidades existentes? É quem realmente tem a pachorra de parar no seu dia, gastar alguns minutos e praticar. É a mesma coisa da academia. Quer ser marombadinho? Quer ter o bracinho grande? Quer ter o bumbum? Né? Vai lá. Não adianta querer isso sem ir para a academia. Né? Então, o Mindfulness tem muito da musculação. Tem muito de teimosia, tem muito de... Não há tanta criatividade quando eu sento e começo a prestar atenção em mim mesmo. No entanto, é o estado no qual a fertilidade das minhas ideias se torna mais visível. Outra coisa que eu acho importantíssimo é que a gente mistura alegria com felicidade. Né? Daí o fato da felicidade ser um conceito um pouco delicado. Porque assim, eu posso ser feliz mesmo em vigência de uma dor. Uhum. Eu posso ser feliz mesmo que a vida não esteja do jeito que eu gostaria. O que não significa que eu preciso entrar em indolência. Se a minha vida não está boa, então eu não vou fazer nada a respeito. Não. Eu vou fazer algo a respeito, mas enquanto minha vida não está boa, enquanto eu estou fazendo algo e quando esse aspecto da minha vida melhora, o tempo inteiro eu estive cultivando a felicidade na minha vida. Uma última coisa que eu acho fundamental, quem se embananou muito com essa coisa de felicidade e prazer, desprazer, né, foi Freud. O Freud começou falando que ele achava que o funcionamento mental, o funcionamento psíquico, se baseava em prazer e desprazer. Mas a partir de um certo volume de prática clínica, depois que ele tinha feito o que ele fazia já aos seus 30, 35 anos, ele se deu conta que havia circunstâncias em que as pessoas reincidiam em coisas que elas próprias reconheciam como desprazerosas. Então ele falou, para além do princípio do prazer. E aí ele começa a falar sobre questões de morte, sobre um certo endereçamento à morte, que em muitos casos a gente faz de uma maneira muito precária e assim por diante. Muito interessante. Então, o que a gente está falando aqui é que sim, dá para praticar, certo? O fato da gente praticar, estar presente, observar a realidade imediata à nossa frente agora, ajuda a gente a começar a treinar essa mente para ter uma atitude mais ética, possivelmente, e conseguir experimentar essa habilidade de ser feliz, que nada tem a ver, ou que tem pouca ligação com a alegria especificamente, são duas coisas diferentes. E como é que uma pessoa que é feliz, ou se há uma relação com isso, mas ela tem mais saúde, você vê alguma relação entre saúde física e essa felicidade, essa habilidade treinada de ser feliz, de prestar atenção na realidade à frente, da maneira como ela é e não da maneira com que a gente gostaria que ela fosse? O que isso causa na gente fisiologicamente, biologicamente, talvez, na questão da saúde? Eu acho que o mais destrutivo na saúde não é nem quando a gente olha para as coisas e as vê como a gente gostaria que elas fossem, mas é quando a gente olha para as coisas e tem medo que elas se tornem aquilo que a gente não quer que elas sejam. Né? Essa tentativa de controle do futuro, né? Que a experiência do futuro, a nossa, né? Cai muito naquela uma expressão que até você me passou uma vez, que era VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Né? O futuro
é o poço disso. Né? E o que é? Se a gente pegar cada uma dessas expressões, o que a gente vai ver? Cada uma delas frustra a nossa capacidade, de um certo frustra a nossa capacidade de controlar o futuro. Então eu diria assim que a primeira coisa é que o futuro é 100% imaginário. 100% imaginário. E tudo aquilo que nós juntamos da nossa experiência de vida, do conhecimento que acumulamos, blá, 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 tudo isso daí é pura memória. Só existe o presente momento. O presente momento é o único lugar onde os moinhos se movem. É o único lugar onde as coisas podem ter algum desdobramento. É onde eu posso, de fato, habitar e escolher as atitudes mais construtivas, mais felizes, mais geradoras de felicidade. Então, uma das boas coisas da gente ser biológico é que exatamente aquela matutação, aquela ruminação que a gente tem quando está assim distraído, tem sido atribuída a um sistema do sistema nervoso central com a ressonância magnética funcional. Tem sido atribuído ao network, a uma rede de funcionamento cerebral, que são estruturas que se ativam conjuntamente. Curiosamente, estas estruturas que se ativam conjuntamente na vigília relaxada, são uma novidade, porque antigamente achava-se assim, que o cérebro só acionava as regiões de interesse, mas descobriu-se que não, que o cérebro continua funcionando a milhão quando a gente dorme ou quando a gente está distraído, tá? Então aquela conversa que eu não sei quem foi que inventou essa história que nós só usamos 20% do cérebro, talvez o dele, o do resto da humanidade é 100%, ele 20%, que é isso? É 100% o tempo todo. É que muda a maneira. É como um teclado de computador que eu estou digitando. Muda a sequência das letras, mas eu estou digitando o tempo todo. Você está usando o teclado inteiro, vamos dizer assim. O tempo todo. Você está usando, todas as teclas estão disponíveis para você. Sim, exatamente. E aí o que acontece? Em certos momentos a gente tem o predomínio de certas estruturas. Então a gente tem a parte ventromedial, frontal, a gente tem o cíngulo, a gente tem uma série de estruturas que elas parecem se acionar simultaneamente. E nesse modo de funcionamento, né, esse modo pode ser repleto de eu, meu e mim. Eu, meu, mim. Eu fiz direito, eu não fiz direito. Eles gostaram, eles não gostaram. Eu não sei o quê. Foi um sucesso ou não foi? E é um ponto, esse ponto, há de fato uma tendência a nos apegarmos aos estímulos negativos e deixar de perceber os estímulos positivos. Quando eu pego bronca de alguém, é muito fácil eu esquecer as coisas boas que a pessoa falou. Eu vou ficando com as coisas desagradáveis que eu me recordo do que ela disse. Então, sim, nós temos uma responsabilidade, inclusive, com o que nós fazemos de nós mesmos no descanso das atividades, e não só durante as atividades. Por isso que a ideia do descanso e saber descansar bem, ok, faz parte do processo de trabalho. Da mesma forma como poder morrer bem faz parte do processo de viver bem. Então tá, olha, doutor, eu vi aqui o seguinte, entendi, legal, isso que você colocou sobre né, tudo que é passado são as nossas memórias, o futuro é 100% construído, só existe o presente momento, fato. Eu acho que se a pessoa parar para pensar 2 segundos, começa a perceber isso, né? Mas me conta um pouquinho dessa coisa da memória episódica. Eu sei que as nossas memórias, elas têm uma característica, nosso cérebro tem a característica de montar aí a realidade a partir de memórias passadas. Muitas vezes algumas memórias elas vão ficando mais opacas aí até se apagarem. E algumas vezes a gente inclusive enxerta coisas que não existiram em alguma memória do passado aí.
tanto é que existem pesquisas agora, não sei se tão recentemente, mas pesquisas recentes que dizem que em tribunais não se pode, inclusive, contar tanto com as testemunhas oculares, porque pelo fato do estresse ou pela maneira com que o investigador fez as perguntas, eles induzem a pessoa a acabar montando a memória e certas informações que estavam com um buraco ali, e isso cria uma outra realidade que não existiu. Fala um pouquinho para mim disso, eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com isso que a gente está falando, não? Essa coisa, né, de induzir a pessoa contra uma história fictícia que não aconteceu, isso para detalhes menores, né, mas assim, dizer que, né, sujeito deu um tiro no outro, não tem muito como... Se bem que tem um caso recente que saiu até num desses documentários da Netflix, que tinha uma mulher que ela reconheceu um fulano lá como criminoso, assassino, etc. O cara ficou preso 9 anos e não era ele. E daí provaram por DNA, etc., que não era ele. E aí eles foram rever o tipo do interrogatório e pelo interrogatório, né, pela maneira como foi feitas as perguntas, ela foi meio que induzida, no momento de estresse, a reconhecer uma pessoa que não era. Perfeito, né? Quanto mais molecular algo, menos passível de equívoco vai tendo. Por isso que eu falo que é fantástico que nós sejamos seres biológicos. Foi o DNA dele que o redimiu. Então, é formidável ser biológico. Essa cisão do corpo e do espírito, né, que se incidiu muito fortemente no mundo ocidental, ela está muito questionada por vários lados, né? A questão da memória também é uma questão bastante cheia de reentrâncias e tal, porque a memória começou a ser estudada de uma maneira estritamente cognitiva, né? Cognitivista e tal, e trouxe resultados maravilhosos, né? Isso tudo que a gente vai falando é sem uma gota de ingratidão, é com todo o reconhecimento possível a essas mentes brilhantes que vieram antes de nós, né? Então, por isso a nossa preocupação sempre em ter filhos brilhantes, né? O brilhante não quer dizer necessariamente acima da média, fora da curva, excepcional, não, mas brilhante no sentido de poder tomar posse de uma maneira mais integral do brilho que a vida oferece. Então, às vezes você tem um cara fantástico, com um desempenho cognitivo extraordinário, um trabalho, e não está conseguindo tomar posse para si próprio do brilho da vida. Isso aí, provavelmente, a gente vai voltar nisso quando falar de saúde, né? Então, o que eu queria recortar é que essas memórias, né, a partir de um certo ponto, começou-se a estudar uma outra forma de memória, que é uma forma de memória mais velada. É uma forma de memória que tem uma relação mais forte com as estruturas que regulam a emoção, a emocionalidade, a subjetividade humana, né? Essa memória se chamou a memória do episódio. Tem muito a ver com aquilo que é relatado numa corte, como você citou agora, que é a memória dos episódios que eu experimentei na vida. Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, a minha memória episódica está íntegra, porque eu tenho certeza que eu que estou aqui conversando com vocês é o mesmo cara que tinha 14 anos, olhou para uma cerca do lado do campinho que ele estava jogando bola e ele percebeu que ele estava superpondo os arames da cerca. Aí ele foi parar no oftalmologista e usou essa coisa que ele usa até hoje. Então eu tenho certeza que aquilo fui eu. Eu tenho certeza que aquele que botou o sapato ontem de manhã para sair para trabalhar era eu. Isso é a memória episódica que dá, né? Esta memória episódica, ela tem acúmulos e ela tem reescritas. Não tanto pela facticidade, mas vamos voltar a pegar o exemplo aí de quando eu descobri que eu não estava enxergando bem. Eu poderia, talvez, há 20 anos atrás, dizer assim, na hora que eu percebi que eu não estava misturando as imagens no meu olho, isso acabou comigo. Eu fiquei mal, foi o fim da minha vida, foi a pior coisa que aconteceu. Nunca mais eu pude ter o privilégio de não usar óculos. Mas, à medida que eu revisito essa memória episódica, eu posso ir descobrindo que o fato de ter começado a usar óculos me levou um pouco mais
para a biblioteca. E me tirou um pouquinho do campinho do futebol e me levou para a biblioteca. E com isso aconteceu o quê? Eu pude perceber que eu tinha uma certa afinidade por leitura. Talvez, se eu ficasse nos encantos da bola, fosse uma oportunidade que se perdesse. Muito embora eu poderia ter continuado com o futebol e poderia ter... Eu não passei a viver melhor simplesmente pelo fato de ir para a biblioteca. Mas o fato de ter ido permitiu entrar em contato com certas coisas. Então, a memória episódica, ela é passível de ser reescrita. Então, um exemplo clássico do rapaz que a menina mais bonita da classe chega para ele e fala assim: olha, vai cortar essa unha, vai cortar esse cabelo e usa uma roupa melhor e vem falar comigo. E por anos a fio o cara passou achando que ela tinha dado uma esnobada nele. Ele precisou de anos de reelaboração da memória episódica para se tocar que tinha um quê de chaveco até na história, né? Então, a memória episódica, as nossas grandes dores, as nossas grandes mágoas, os grandes ressentimentos que nós temos, frequentemente têm uma remoldabilidade. Elas podem ser remoldadas. A historicidade da minha vida não muda. Então, eu perdi alguém da família, eu tinha 7 anos de idade, eu perdi alguém com 7 anos de idade. Mas o que isso representou emocionalmente em mim, né, pode ir sendo relido, reorganizado, redistribuído. E essa é uma das bases, okay, da psicoterapia. Porque as psicoterapias são o quê? Principalmente as psicodinâmicas, as analíticas. Rememorar, como dizia o Freud, repetir, recordar e elaborar. Mas o interessante é que o começo é repetir, né? Então, desnecessário dizer, quem conhece um pouquinho das práticas do Mindfulness, sabe que a gente entra em contato com os conteúdos da memória e tal. Essas memórias vêm. E o Mindfulness é um momento, é uma oportunidade extraordinária de usar a nossa respiração, de usar o nosso corpo para que as coisas possam ter uma significação. Você pode me dizer: mas isso aí é o seguinte, né, meu? Isso aí você pode ter uma modificação da personalidade. Vejam, a única personalidade que não muda é a personalidade patológica. A personalidade está aí para mudar. Então você tem um adolescente, ele de 15 anos, ele tem um grau de impulsividade que ele não vai ter aos 20, que ele não vai ter aos 25. Porque a impulsividade cai. Se a impulsividade dele não está caindo, aí sim a gente tem algo para pensar. Pode também não ser nada, mas talvez aí você tenha algo para pensar, tá? Então, personalidade, memória episódica, Default Mode Network, todos esses achados, todas essas formulações teóricas que a gente tem podido fazer nos últimos 20 anos, 15 anos, 10, estão endossando muito coerentemente o Mindfulness como uma opção de promoção, de potencialização da saúde via afetos positivos, que são o nome neurofisiológico da felicidade. Muito legal. E eu tenho nada para dizer depois de todo esse discurso aqui maravilhoso, muito bom. Aprendi mais um pouco. Eu quero fazer mais desses vídeos porque eu aprendo mais, e assim eu espero que para você também tenha sido legal. Então, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, né, com outras pessoas. Assim a gente vai, né, levar isso para mais pessoas. E eu te espero no nosso próximo episódio do Futuro do Mindfulness. Até lá!